Está no ar o Conexão Saúde. Aqui o bem-estar começa com informação. Você já percebeu como o ar parece mais pesado, mais seco, mais difícil de respirar? A seca chegou e com ela um impacto silencioso, mas perigoso na nossa saúde. Problemas respiratórios aumentam, crises se intensificam e muita gente só percebe quando já está sofrendo. Mas, afinal, o que está por trás disso? E o mais importante, como se proteger? Está no ar o Conexão Saúde, eu sou o Fábio Sarzi e hoje vamos falar sobre um tema urgente: saúde respiratória na seca. Para essa conversa essencial, recebemos aqui em nossos estúdios o médico Dr. Adolfo Adami. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Saúde. Puxa, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui, doutor. E aí, o que nós já gostaríamos de saber, a princípio, seria: como presidente da Sociedade de Alergia no Mato Grosso do Sul, o nosso ar de deserto, nessa época, é o maior teste de resistência para o pulmão dos sul-mato-grossenses? Eu diria que sim, mas não só o ar seco. Outro problema também bem importante que a gente enfrenta são as queimadas, quando chegam as queimadas. Aí se você fizer um somatório de um ar muito seco e mais uma concentração muito alta de poluente, que seria a fumaça, aí isso realmente tem um efeito somatório muito grande. Terrível para a saúde. Doutor, como que essas queimadas, qual que é a proporção delas para chegarem até a gente? Então, por exemplo, nós estamos aqui em Campo Grande, se acontece uma queimada, né, mais para a região ali do Pantanal, ela afeta também a gente, mesmo com essa distância? Como que isso funciona? É lógico assim, que quem mora, quanto mais próximo de uma queimada, maior vai ser o seu prejuízo. Mas assim, tem estudos que mostram que tempestades de areia na África, isso vai chegar até o Brasil. Você imagina, você consegue atravessar o Atlântico, imagina uma queimada de repente aqui no Pantanal. Com certeza afeta o estado todo. O ano passado a gente teve queimada na Amazônia, chegando a fumaça até vários estados do Brasil. Então a gente também é afetado. Meu Deus. Bom, é algo que tem que ter bastante cuidado aí, né? E como que as pessoas elas podem se prevenir em relação a isso? O que é possível ser feito? Porque nós vemos que aumenta, né, as demandas dos postos de saúde, essa é uma época bastante difícil aí. O que a população pode fazer para evitar transtornos tão graves para a saúde em relação à questão do ar seco? Fábio, em relação ao ar seco, assim, ele afeta principalmente falando em relação às pessoas, a nossa primeira via de defesa. A nossa primeira via de defesa, toda a mucosa respiratória, ela tem uma camada de muco e tem células, como se tivesse vários dedinhos, que tem um movimento ciliar. Quando o ar fica muito seco, essa camada de muco tende a ficar mais gosmenta, mais viscosa, e esse movimento ciliar, ele acaba como se ele tivesse que fazer mais força, então ele fica mais lentificado. Então, com isso, existe uma facilitação de penetração de vírus. Então, por isso que tem também esse aumento importante de infecção de via aérea, quando o ar está muito seco. Então, a primeira conduta, na verdade, é a pessoa ficar bem hidratada. Então, a maior hidratação é de dentro para fora. Né? Então, a pessoa precisa aprender. Eu falo que precisa aprender a tomar água. Tem que tomar água do jeito correto. Tem que ficar bem hidratado. Como que seria, desculpa te interromper, mas só para as pessoas entenderem, o que seria tomar água do jeito correto, doutor? Porque a gente ouve bastante informação, tem que tomar 2 litros, aí tem gente que fala, não, é pela proporção do seu peso, ou outros, não, tem que tomar, dependendo da atividade física, 10 litros de água, porque quanto mais água, melhor. Como que seria essa medida
da hidratação para a pessoa? Existe uma medida padrão, né, que serve tanto para criança quanto para adulto, que seria em torno de 35 ml por quilo de peso. Então, assim, se você pega, sei lá, uma pessoa de 60 quilos, vai dar 1,9 litro mais ou menos, né? Isso em uma situação padrão. Se você fizer uma atividade física, se estiver no momento de ar mais seco, se seu filho teve febre, se você apresentar alguma situação que aumente ainda mais a perda de água do seu organismo, você vai ter que aumentar além disso, né? Então, assim, mas grosso modo seria isso, mais ou menos 35 ml por quilo de peso. Tá, e essa média, ela é com base em quem faz atividade física ou não? Não. Isso é para você no seu basal. Se você tem dia que você vai fazer atividade física, se você se expõe mais ao sol, você vai ter que aumentar essa ingestão hídrica, né? Uma maneira também da pessoa, também é uma maneira grosseira, mas dá certo, é cuidar a diurese. Então, assim, a gente fala que a cor da urina normal é um amarelo palha, né? Um amarelo muito claro. Se você urina de modo mais concentrado, amarelo mais forte, laranja, está faltando água. E o ideal seria que esse aprender a beber água é você ingerir água antes de sentir sede. Porque quando você sente a sede, na verdade é porque já caiu, na verdade, esse nível, essa reserva hídrica no teu corpo, e é seu corpo te avisando, precisa ingerir água para repor. Então, o ideal seria que você aprendesse, né, eu digo que é bater meta. Então, criança é muito difícil, né? Então, eu calculo isso no consultório e falo, você tem que tomar 3 garrafinhas de meio litro. Então, você tem que ir até no final da manhã até de tarde até de noite. Eu acho que é o jeito mais correto, seria isso, mais fácil. Sim, e essa ingestão de água, ela precisa ser durante o dia ou ela pode ser de uma vez? Por exemplo, acordei e tomei 3 litros de água, e aí depois eu esqueci de tomar água. Isso resolve, ajuda ou não é o ideal? O ideal é em proporções. O ideal é você distribuir isso ao longo do dia, né? Mas assim, você até pode, sei lá, a pessoa trabalhou a manhã toda, não conseguiu parar nem para tomar água, é interessante que ela tente bater a meta. É que é difícil também, né, você acabar ingerindo uma quantidade só de água num momento só, né? A gente acaba não tendo esse costume aí, né? Na verdade, nem do mínimo nós ingerimos, quanto mais uma quantidade maior. Mas eu pergunto porque existem algumas teses em relação a isso, de pessoas que falam, não, eu já tomo 4 litros de manhã, que aí eu já fico despreocupado durante o dia, e o que eu tomo depois é só para repor uma coisinha ou outra. Então, já outros falam que isso pode até sobrecarregar os órgãos aí, né? Se você ingerir muita água de uma vez só. Água em excesso não é bom. Nada em excesso é bom, né, doutor? E pessoal, na verdade nós iniciamos a nossa conversa aqui, mas o doutor Adolfo Adami, ele é pediatra titulado pela Sociedade Brasileira de Pediatria há 31 anos e alergista e imunologista titulado também pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia há 15 anos. Então, esse tema que nós estamos trazendo, além, né, de ser presidente da sociedade regional aqui, né, doutor? Então, esse tema nós estamos abordando aqui com quem tem muita propriedade para falar desse assunto. Nós comentamos aqui, doutor, em relação às crianças. Esse clima seco aqui de Campo Grande, parece que ele escolhe, né, as crianças como as primeiras vítimas da crise. Por que acontece isso primeiro com as crianças? Eu acho que também acaba não sendo um fator só, né? Porque como as crianças elas sofrem uma questão de aglomeração pelas escolas e são várias crianças num ambiente, né, muitas vezes reduzido, isso também facilita muito a propagação de virose.
o adulto ele consegue também se policiar. Se você falar, não, eu, Fábio, tenho que tomar 4 litros de água no dia, você vai acabar se policiando. Uhum. A criança é muito difícil também de fazer essa hidratação do modo correto. A questão a gente pode colocar como uma etiqueta respiratória, né? Então, tossir do jeito certo, a lavagem frequente das mãos, não ficar levando a mão no olho, na boca, no nariz, é tudo que eles fazem. Então, isso também facilita bastante essa propagação, essa alta circulação viral nessa época de clima seco. E então você tem uma questão relacionada ao agente etiológico, então o clima seco propicia que os vírus fiquem vivos por mais tempo fora do organismo humano, e uma questão relacionada ao hospedeiro, à pessoa. Então a criança, até por essa questão, não é um mau hábito de higiene, na verdade ela não aprendeu ainda, é o jeito correto, não tem como. E a aglomeração. Então acaba sendo o primeiro alvo, só que pelo adoecimento maior das crianças, isso vai chegar nos adultos. Então, assim, os pais adoecem, o avô vai adoecer, o tio. É só uma reação em cascata. Entendi. Então não é uma questão da imunologia. É um processo comportamental, vamos dizer assim. Então as crianças recebem esse primeiro impacto e depois passam para os adultos, que é onde vai ter os contatos depois, né? Posteriormente. É lógico que assim, se você pega uma criança maior, um adulto, que já teve contato com o mesmo vírus, o impacto na saúde vai ser muito mais atenuado. Porque você já brigou contra aquele vírus, você já tem uma memória imunológica contra aquele agente. Uhum. Agora, para a criança que de repente é um bebê que ainda está em casa e o irmão vai para a escola. Muitas vezes o irmão mais velho nem vai ter sintoma, mas ele carrega esse vírus para dentro de casa, pode ficar como assintomático, só que no bebê não. É como se a doença batesse mais pesado. Uhum. Porque é a primeira vez que aquele indivíduo está entrando em contato com aquele agente, tem que montar uma resposta imunológica. Uhum. Então, o impacto maior acaba sendo nos extremos, né? Que você tem tanto na criança pequena, principalmente nos 2 primeiros anos, um sistema imunológico ainda imaturo, em formação, quanto no idoso, pela imunossenescência, que você tem um sistema imunológico também perdendo a força, ficando realmente envelhecido. Certo. Você falou tossir do jeito certo. Doutor, eu acho que eu não aprendi a tossir do certo. Ninguém me ensinou um jeito certo de tossir. Como que seria isso? Dentro dessa etiqueta respiratória, né, que isso foi muito mais falado depois da pandemia, mas o ideal, porque a gente usa nossas mãos para encostar em tudo, né? Então, se você, ao tossir, você tossir no seu cotovelo, na dobra do cotovelo, aqui vai ficar contaminado, mas você não cumprimenta ninguém com a dobra do cotovelo. Você não encosta a sua dobra do cotovelo numa maçaneta, onde a outra pessoa vai encostar a mão e vai se contaminar. Né? Então, na verdade, e se você acabar tossindo nas mãos, não tem problema. Se você imediatamente lavar as mãos, ou se não tiver oportunidade de lavar a mão, passar um álcool 70. Pessoal, é lavar a mão, tá? Não é tossir e limpar na calça, não, viu? Então a gente tem que ficar bem atento aí a essas informações. E é engraçado, né? Nós temos aí já... O tempo ele voa, né? 6 anos que nós passamos pela epidemia da Covid, tivemos aí uma situação muito séria, muitos aprendizados, mas parece que por não mantermos a constância do comportamento, né, até porque não há necessidade, a gente acaba desaprendendo algumas coisas. Então, o reforçar essas informações, eu avalio que é de muita utilidade para os nossos ouvintes e para as pessoas de uma forma geral, porque a gente
se molda para viver numa determinada situação, como foi no caso da Covid, aprende, né, vários meios e métodos aí para sobreviver aquilo, e depois, quando não vê a necessidade mais de se manter aquilo, a gente acaba desacostumando, né, com hábitos que seriam importantes aí se manterem. Então vou ver se eu lembro, na hora de tossir, colocar entre o cotovelo ali na parte de dentro, doutor. A gente está falando aqui sobre imunidade também, e muita gente culpa o frio para essa questão. Mas por que a falta de umidade é muito mais perigosa para as nossas defesas? Se você pensar que o mínimo de água que você tem no corpo é 60%. Uhum. Então nós somos mais água que tecido sólido. E a água, no caso, participa então dessa primeira barreira, né? Dessa barreira que a gente chama muco ciliar, que, como eu disse, pode ficar prejudicada pelo clima seco. E todas as nossas células de defesa, se você pensar, o raciocínio bélico acaba sendo melhor. Se você pensar, todas as nossas células de defesa, nossos soldados, e toda a munição que eles lançam mão, isso só acontece no meio líquido. Seja dentro do vaso sanguíneo, seja fora do vaso sanguíneo. Uhum. Então, se você estiver, seu organismo estiver bem hidratado, o seu soldado vai nadar numa piscina de água. Se você não estiver bem hidratado, você vai obrigar seu soldado a nadar numa piscina de lama. O raciocínio bem grosseiro seria esse. Entende? Então, Entendi perfeitamente. Essa composição militar aí de guerra facilitou bastante. Então, assim, a água ela é fundamental por isso. Porque todas as nossas células de defesa, elas nadam, nenhuma voa. É tudo meio líquido. Uhum. Todas as reações químicas, as reações enzimáticas, as reações imunológicas acontecem em meio líquido. Desde a mucosa até qualquer tecido, osso, fígado, intestino. Uhum. Então, eu acho que assim, é fundamental por isso. Interessante. Esse esclarecimento ele é bem importante, doutor, porque a gente consegue compreender melhor a necessidade de alguns hábitos. Então, quando nós falamos de umidade, quando a gente fala de hidratação, é muito batido, você precisa tomar água, você precisa tomar água, você precisa tomar água, mas o entender como que é esse processo, ele ajuda nesse comportamento, né, da gente começar a realmente se hidratar da forma devida e de fazer aquilo que é necessário como uma forma de prevenção também a essas doenças. Voltando aqui na questão das crianças, doutor, como que a gente pode diferenciar uma criança que ela está, vamos dizer assim, resfriadinha de uma que está desenvolvendo uma crise de asma? A criança asmática, quando pega um quadro viral, isso é um gatilho importante para desencadeamento da crise de asma. Então, muitas vezes, assim, você não vai ter essa diferenciação. Mas, assim, se eu já sei que meu filho é asmático e ele começa com um resfriado ou com um quadro gripal mesmo, um quadro viral mais importante, a chance desse quadro viral ser gatilho para desencadeamento de uma crise de asma é muito alta. Então, se você pega uma asma alérgica, puramente alérgica, então meu paciente pode desencadear um quadro de asma por entrar num ambiente muito ácaro. Entrou, sei lá, num paiol que tinha muita ração. Então, aí vai ser uma crise de asma totalmente dissociada de estar doente por uma dor de garganta, um resfriado. Mas aí você não vai ter coriza, você não vai ter congestão nasal, você não vai ter dor de garganta, você não vai ter febre. Até pode ter coriza e congestão se você associar a rinite e asma, tá? Agora, esse mal-estar, a dor no corpo, a febre, isso você não vai ter numa crise de asma puramente alérgica. E o asmático ele sofre duplamente, né? Porque
ele pode desencadear a crise só pela exposição a um alérgeno, assim como por ficar gripado e resfriado. Então sofre duplamente. Que tristeza, hein? O asmático não tá fácil a vida para ele, não. Pelo amor de Deus. Existe a falsa gripe. Eu falo assim, aquela pessoa que acha que está sempre doente, mas é só o clima castigando a imunidade. Então, quando o paciente fala, eu fico resfriado, fico gripado, né? De Isso forma não existe. constante. Na verdade, quase sempre, assim, tem muita chance desse paciente ser alérgico. Então, ele ter uma rinite, e aí o clima seco acaba sendo também um fator de agravamento da doença. Então, o paciente vai estar sempre com coriza, espirrando, vai roncar, vai ter um sono não reparador, mas poderia ser outro estímulo. Então, de repente, assim, tá chovendo, mas ele resolveu fazer churrasco no final de semana e se expôs à fumaça lá da churrasqueira. Também vai ser, porque entra como um poluente, né? Então, mas o clima seco, sem dúvida, piora quem tem rinite, quem tem asma. O rinítico, essa barreira mucociliar que eu comentei no início, faz com que essa barreira tenha buracos, digamos assim, falhas. Então a rinite faz isso no nariz, a sua mucosa não fica totalmente fechadinha, íntegra. Então o vírus penetra com maior facilidade. Então aí é uma tempestade perfeita, né? Então aquela pessoa que fala, eu tô toda semana gripado, não é isso. Não, aí realmente tem que fazer uma avaliação melhor, a chance de, na verdade, ser uma rinite mal controlada é muito maior. E isso é um problema psicológico também? Talvez. Às vezes a questão de um imunologista e um psiquiatra também já ajudaria. Todo mundo. As mucosas, geralmente, elas sangram bastante, né, no estado quando a umidade cai para níveis críticos. Por que acontece isso? Claro, tem a questão do ressecamento, mas por que dessa sensibilidade, doutor? É porque a mucosa, quando ela fica muito tempo exposta não só o tempo seco, você pode pegar essas ondas de calor, que, né, agora são mais frequentes, onda de frio, a mucosa ela fica machucada, ela fica inflamada. Então ela fica mais, é como se ficasse mais fina. Então aumenta muito mais a chance de sangramento nasal. Sim. E isso é algo crítico ao ponto de haver uma necessidade de um tratamento para isso, ou não necessariamente, ou isso é algo controlável, assim, não há uma necessidade, às vezes, de ir num posto de saúde, começou a sangrar um pouco o nariz, vou correr para um posto de saúde porque deve estar acontecendo algo muito grave comigo. Há essa necessidade, ou é possível tentar fazer um controle antes de procurar um especialista para resolver isso? Como é um sintoma comum, raramente você vai precisar de uma intervenção, tá? A melhor maneira, assim, além de você tentar se hidratar melhor de dentro para fora, então com a ingestão de líquido, você pode também usar soro fisiológico, lavar a narina, né? Tem soro fisiológico em gel. Então tem algumas medidas que são eficazes, muito simples de serem feitas. Agora, sinal de alerta seria assim, um sangramento repetido só de uma narina, ou um sangramento, o que a gente ensina o paciente é identificar qual narina está sangrando, aplicar o dedo polegar, pressionando 5 minutos do relógio, não 5 minutos da cabeça. 5 minutos da cabeça, dá 1 minuto, já quer tirar o dedo. Então, geralmente, se você fizer esse tamponamento em você mesmo, se você fizer no seu filho, se você não tiver nenhum distúrbio de coagulação, uma doença de base que tenha que ser realmente avaliada, é suficiente para parar o sangramento. Agora, um sangramento que não cessa com o tamponamento correto, de uma narina só, se você tiver sangramento em qualquer outra parte do corpo concomitante, sempre tem que ser avaliado. Doutor, você falou
uma palavra muito específica aqui, sinal de alerta. Nós vamos entrar aqui para os nossos comerciais e voltamos no próximo bloco com o quadro Sinal de Alerta com o Dr. Adolfo Adami. Vamos aos nossos comerciais e já voltamos. Você ainda perde tempo fazendo o orçamento manualmente? Chega de planilhas confusas e atrasos. Com a Central de Orçamento, você cria tudo em minutos. Orçamentos profissionais, clientes organizados, catálogo completo e relatórios em tempo real. Tudo que você precisa em um só lugar. Organizado, profissional e pronto para enviar. Não perca mais tempo, comece agora mesmo. Sinal de alerta. Sinal de alerta. E voltamos com o nosso segundo bloco do Conexão Saúde, aqui no quadro Sinal de Alerta com o Dr. Adolfo Adami. Doutor, a gente comentou aqui sobre a questão do sangramento no nariz, que gera, na verdade, né, um sinal de alerta aí para as pessoas procurarem um atendimento caso esse sangramento não cesse. Você passou algumas dicas do que fazer em situações de sangramento, mas aqui a gente vai, no nosso sinal de alerta, entrar num tema também importante, onde nós abordamos um pouquinho no primeiro bloco, que é a questão da asma. Então, sendo bem direto, doutor, a asma pode levar à morte? A asma pode levar à morte. Por isso que é importante, assim, você ter o diagnóstico correto, fazer o tratamento correto. E por que a gente, nós vemos, né, às vezes as pessoas se automedicando aí, muitas vezes também nem compreendendo exatamente qual que é a real doença que elas estão passando por ali. E nós temos a questão da cortisona. Por que não devemos usar a cortisona por conta própria toda vez que o nariz entope, por exemplo? Assim, o corticoide oral, ele é um remédio muito bom. Quando ele é necessário, ele deve ser utilizado, só que se ele for utilizado de forma indiscriminada, como automedicação, muitas vezes não precisando, né, lançar a mão dele, ele pode trazer prejuízo para o organismo, tanto no adulto quanto na criança, né? Então, excesso de corticoide pode prejudicar o crescimento, você pode ter, se você já tiver um glaucoma, aumentar a tua pressão, piorar uma catarata ou até mesmo predispor, aumentar a fragilidade óssea, osteoporose, no caso, né, principalmente das mulheres. Então ele pode trazer hipertensão, então ele pode trazer vários efeitos colaterais. E até a campanha desse ano, chamando a atenção para o Dia Mundial da Asma, que vai ser agora, se eu não me engano, no dia 5 de maio, o uso da medicação anti-inflamatória correta. Porque a anti-inflamação na asma é com corticoterapia, só que inalatória. Então você joga o corticoide exatamente no tecido que está inflamado, que precisa ser tratado. É totalmente diferente de você ingerir um corticoide, ele cai no seu estômago, ser absorvido, banha toda a corrente sanguínea, banha todos os seus órgãos, inclusive o nariz, inclusive o pulmão. Então, ou seja, o nariz é um complemento para tudo aquilo que ele já, vamos dizer assim, nos termos que você utilizou, ele já inundou tudo, mas o nariz. Exato. Não é algo específico. Não é específico. Então, se você coloca o corticoide no nariz, no rinítico, e o corticoide no pulmão, no asmático, isso aumenta muito mais não só a racionalidade de como forma de tratar, mas em termos também de eficácia. Porque você faz uma anti-inflamação, porque a alergia, na verdade, assim, Fábio, ela causa uma inflamação de base alérgica, mas é uma inflamação. Então, o corticoide, um antialérgico oral, na verdade, é para fazer uma anti-inflamação, né? Então, o corticoide ele deve ser utilizado do modo correto, do modo apropriado e muito, muito, muito preferencialmente tópico. Então, são as bombinhas, né? Os aerossóis. O mais comum, como forma de automedicação, que é um erro
bem importante é a pessoa usar só o broncodilatador. Então a pessoa pega, faz, e ele alivia imediatamente. Uhum. Só O que ele- broncodilatador seriam as bombinhas. Também bombinha, Uhum. tá? Então vamos colocar o salbutamol. Né? Então se você só faz o tratamento da tua asma com o salbutamol, com o broncodilatador, você melhora do sintoma, mas você não está melhorando a base da doença, que é inflamatória. Então esse é um grande problema. Né? Então, assim, a mensagem desse ano é porque atualmente a anti-inflamação ela está disponível. O Ministério da Saúde distribui tanto o broncodilatador quanto o corticoide inalatório. Só que muitas vezes assim, a gente vê ainda muito paciente sendo tratado só sob demanda, né, do modo que a gente denomina, só com a broncodilatação. Você só apaga o incêndio, mas você não tenta atuar na causa do incêndio, que Existe uma prevenção ali. que é a prevenção, que é o remédio que vai trazer controle para a tua doença. Ah, importante, bastante importante as pessoas estarem atentas a isso, até para não se automedicarem aí, né, de uma forma indevida. Acaba sendo muitas vezes mais prático você ir na farmácia, compra alguma coisa, resolve um problema imediato, mas não cura aquilo que deve. Só que assim, falando em cura, a asma, ela tem cura, doutor? A asma tem controle, ela pode entrar em cura, então em remissão, depois cura. Mas isso não é às custas de um tratamento específico. Então a pessoa pode espontaneamente, aquele organismo pode espontaneamente evoluir para a cura. O nosso tratamento é para o controle. Se aquele paciente vai ou não evoluir para a cura, aí é uma questão muito individual, pessoal, mas não é pelo tratamento. Ah, sim, sim. Muito, muito interessante. Bom, fechamos aqui o nosso quadro Sinal de Alerta, onde o Dr. Adolfo Adami trouxe algumas informações importantes e onde a gente procura, no Sinal de Alerta, despertar realmente o alerta aí para você ouvinte, na população, daquilo que precisa estar atento e que geralmente acontece de uma maneira frequente e sem os critérios devidos aí, né, por falta de conhecimento, informação, mas conhecimento e informação você adquire aqui no Conexão Saúde. Fechamos o nosso quadro Sinal de Alerta, mas a gente continua aqui no Conexão Saúde com algumas outras perguntas aqui que eu gostaria também de fazer para o Dr. Adolfo, em relação ainda a essa questão, né, de ar, de ambiente. Aqui em Campo Grande, nós comentamos de queimada, né, em relação ao Pantanal e algumas regiões que acontecem, mas também existe as queimadas nos terrenos baldios, né, que acaba sendo mais próximo aí da nossa casa. Quando existem situações nesse perfil, onde a gente não tem muito para onde correr, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, doutor? Porque tem pessoas que têm consciência e não vão colocar fogo no terreno baldio, e tem outras que não têm. Infelizmente, a gente convive sem esse critério devido aí. Enfim, o que é possível ser feito para pessoas que têm problemas respiratórios conviverem de uma forma melhor em ambientes parecidos com esse, que não tem outras alternativas para isso? Quando a gente conversa sobre estratégia de diminuir a propagação de vírus, né, virose, então até em relação aos alérgicos também, a gente sempre fala que o ambiente deve ser o mais arejado e ventilado possível. Isso é o ideal. Quando você tem situação de queimada, uma queimada próximo da tua casa, ou como ficou ano passado, né, com um índice muito alto de poluição pela queimada no Pantanal, é um pouco estranho até, às vezes eu me pego terminando uma mensagem ou a fala com o paciente, perguntando se eu fiz realmente a indicação correta, porque você indica justamente o contrário. Você fala para a pessoa manter a casa fechada e usar o ar-condicionado.
Porque o ar-condicionado consegue filtrar um pouco da poluição que entrou dentro da tua casa, mas a tua casa ficando fechada, você vai ficar mais protegido dentro de casa que fora de casa. Então, ano passado, eu tenho duas irmãs que têm um quadro asmático bem importante, que moram em Miranda. E aí a mãe me ligou falando, olha, Adolfo, o meu quintal, eu acabei de limpar, mandou a foto, o quintal todo cheio de fuligem. Todo. Eu falei justamente isso. Você vai trancar a sua casa, fechar todas as janelas, todas as portas, liga o ar-condicionado e deixa as meninas dentro de casa. Então, assim, é tão absurdo que o errado vira o certo. o ciclo, né, que a vida faz. E é interessante trazer esse conhecimento, porque a gente sempre ouve falar para não ficar dentro de ambientes muito fechados, que o ar-condicionado ele resseca, ele prejudica. E aí a gente entra também nesse quesito do ressecamento. O ar-condicionado ele resseca mesmo? Muito. E o que é possível ser feito para isso, doutor? Então, muito, assim, o ar-condicionado, lógico, né, é um grande aliado, mas assim, ele deixa o ar frio e seco. Né? Então, na verdade, é o que a gente está conversando, que isso propicia fragilizar a tua defesa, a tua barreira. Então, quando você usa um ar-condicionado, o ideal, né, é que a gente mantivesse a umidade entre 40% e 60%. Essa seria a umidade ideal, né, para um ambiente, para a gente ficar, dormir, trabalhar, estudar. Então, o uso de umidificador, quase toda recomendação científica é contra, porque é muito difícil você manter a higienização correta do aparelho e a umidificação correta a ponto de você não propiciar também aumento de replicação de fungo e de ácaro. Só que quando você liga um ar-condicionado numa época de umidade abaixo de 30%, a gente fica semanas aqui com abaixo de 30%, você deve usar alguma estratégia. Né? Então, assim, se tiver uma criança muito pequena, não vai usar balde e bacia com água. Criança pequena afoga em balde. Então, que seja uma toalha molhada. Uma toalha de banho molhada, e você vai ter que, no meio da noite, acordar, e vai estar seca, molhar novamente. Se usar o umidificador, esse umidificador deve ser colocado a 1,5 metro a 2 metros distante da cabeça, né, da criança, do adulto, né? Então distante da respiração. Não é para ficar um ambiente saturado. Uma maneira grosseira, mas que também dá certo, seria você colocar um umidificador numa altura de mais ou menos 80 centímetros. E de manhã, se o chão estiver molhado, você vai ter que diminuir a potência para a próxima noite. É só para quebrar a secura do ar. Agora, tem que ver no manual de instrução a indicação da higienização. Cada aparelho vai ter a sua indicação. Mas tem que prestar muita atenção na higienização, senão daqui a pouco tem fungo no umidificador e você está fazendo um vapor de fungo no quarto. Vai dar muito errado. Duas coisas que eu não faço, doutor: ler o manual e higienizar o umidificador. Porque, lógico, né, nós fazemos. Geralmente você faz uma limpeza, mas não é todo dia, não é toda semana, né? É uma vez por mês, a hora que você vê que há necessidade de fazer aquilo. Então. Por vários fatores, né? Você, correria do dia a dia, esquece, não prioriza, não acha que aquilo realmente traz o agravo, né? Que aparenta trazer. Então, ele vai ficando ali, vai ficando meio esquecido. E eu vejo que a última coisa que as pessoas fazem é também ler o manual do umidificador. Porque se você já sabe como que funciona, fala, é colocar água aqui, pôr na tomada, então já sei como que funciona, não preciso ver outras coisas. Então, é importantíssimo você, ouvinte, estar muito atento a isso, a essa questão da higienização aí dos aparelhos em casa, principalmente quando for colocar num ambiente fechado com ar-condicionado, para que não gere nenhum outro problema aí. Exato. É isso, né, doutor? É isso. Doutor, e muitas vezes a gente acaba se dedicando mais ou dando mais atenção
no tratamento em si do que na prevenção. Como que funciona a prevenção? Como que você avalia a atitude da prevenção em relação a esses casos? Existe algo preventivo ou quando chega um problema relacionado à questão respiratória, é só tratamento mesmo, não tem muito o que fazer em relação à prevenção? Depende assim, ó, se você pega criança pequena, é normal que uma criança pequena tenha até 8, 10, tem estudo que traz até 12 viroses ano. Bem dizer, uma por mês, né? E às vezes pega 2 no mesmo mês. Então, assim... Isso crianças até quantos anos, mais ou menos? As crianças pequenas, até 2, 3 anos de idade. Aí, conforme elas vão tendo contato com esses vírus, isso vai espaçando um pouquinho depois, né? Então, assim, o adoecimento frequente é até esperado, principalmente se essa criança estiver institucionalizada. Então, está numa creche, está numa escola. Então, é isso. Se mesmo que fique em casa, se tiver irmão que vai para a escola, ou irmão mais velho, né? Para a escola ou creche. Então, não tem muito como você prevenir isso. Então, o maior ato de prevenção ainda, com evidência científica, é a vacina. Então, as vacinas que existem contra alguns vírus, então a vacina antigripal anual, agora já tem a vacina contra bronquiolite para ser feita na gestante, no idoso. Então, assim, é a vacina. Saindo da vacina, você tem essas medidas físicas, né, distanciamento, etiqueta respiratória, que seria algo coletivo. E individual, se essa criança ou esse idoso não tiver nenhum problema de base, como uma imunodeficiência, tá? Mas assim, uma pessoa normal que adoece com uma frequência maior, né? Uhum. Aí você tem que ver se o grau de nutrição está adequado, então entra a questão de uma boa alimentação, de sono, tudo isso impacta na saúde. Uhum. E existem algumas estratégias mais específicas. Não tem bala de prata, né? Então, assim, se você pega um alérgico, tudo bem, nós temos tratamentos altamente eficazes dentro da alergia. Mas se a pessoa não estiver adoecendo por uma questão alérgica, não tem tanta medida com muita evidência científica. Existem algumas medicações que a gente pode fazer, tem estratégia, uhum. Mas assim, o que tem realmente eficácia seria a vacina. Certo. Então, você manter a sua vacinação em dia aí é o que é recomendado para evitar problemas futuros, vamos dizer assim. E lógico, hábitos saudáveis, né? Alimentação, exato. Prática esportiva. O que se gera realmente em relação à vacina e até a questão do tempo de estudo, né, doutor? Então, às vezes, existem alguns questionamentos aí em relação a algumas vacinas mais novas que eu digo, que se divulgaram mais recentemente, mas existe todo um estudo profundo de anos em relação a isso, né, para que ela seja aplicada no mercado. Tem, assim, na verdade, assim, pelo menos assim, que eu tenha conhecimento, a única que precisou ser lançada à mão com os estudos de fase 1, 2 e 3 num tempo muito mais curto foi durante a pandemia a vacina da Covid, que na verdade agora a gente acaba tendo um tempo maior de estudo, né, e comprovando a segurança. Todas as outras, mesmo as mais novas, as que chegaram por último agora no mercado, elas tiveram esse tempo de fase 1, 2 e 3, o fase 4 é o populacional. Da mesma forma, que todas que são feitas há décadas. Uhum. Então, isso é importante porque hoje em dia eu identifico isso no consultório, uma dificuldade até de convencimento da necessidade de fazer as vacinas mais novas, uhum. Por terem chegado por último. Mesmo que
a tecnologia, a metodologia da vacina seja igual, exatamente a mesma das vacinas que são feitas desde sempre, né? Que não tem essa tecnologia mais moderna. Então, realmente, assim, tirando a vacina da Covid, que precisou, né, a comunidade científica precisou fazer isso. Era uma emergência, né? Era uma emergência de saúde mundial, né? Todas as outras vacinas, mesmo as mais novas, tiveram um tempo padrão, digamos assim. Esse tempo padrão é muito tempo, né, doutor? É muito tempo, é muito tempo. É muito tempo, porque muitas vezes um efeito colateral, tanto de medicação quanto de vacina, vai aparecer no populacional, porque você aumenta muito o número de pessoas que vão ser submetidas àquele tratamento. Então é um número de pacientes muito maior do que foi no estudo. Então pode não ter aparecido no estudo por isso, né? Mas isso é uma verdade para tudo, Fábio. Então qualquer medicamento que você compra na farmácia. Então a vacina não é diferente. Esse protocolo de estudo na rede farmacêutica, ele é igual para tudo. A diferença é só a forma de ingestão no corpo. Exato. É bastante importante a gente esclarecer esses tópicos, né, doutor, e temas, porque agora que a gente passa por esse clima onde o ar está seco, onde as pessoas elas precisam ter, na verdade, um cuidado maior em relação à prevenção, a questão respiratória, compreender que as crianças, os idosos têm que ter uma atenção maior e que as medicações precisam ser aplicadas da forma devida, levar uma consciência também, né, para os pais e para os responsáveis em relação a isso. Então, o que a gente aborda aqui é a eficiência e eficácia das vacinas que aparentam ser novas, mas estão há muitos anos já sendo estudadas aí para serem lançadas no mercado. Tem a gente falou aqui sobre a questão do método de ingestão. Qual que é a diferença no organismo de uma vacina para uma medicação via oral? É que a vacina, você está solicitando que o seu corpo monte uma resposta imunológica. Então é como se você enganasse seu corpo. Ao invés de você pegar a doença e a partir da doença, com todos os riscos que a doença traz de complicação, para daí montar uma resposta imunológica, então você utiliza a vacina para você montar a resposta imunológica, para você ou não contrair a doença e, se por acaso você adoecer, que seja mais leve. Então, na verdade, a medicação de uso oral, ela tem uma outra abordagem. Então, geralmente é um produto químico que vai atuar em algum receptor, de alguma forma, no teu corpo. E a vacina, você está solicitando que suas células de defesa entrem em contato com aquele agente e monte uma resposta imunológica para você ficar imune ou, mesmo que não seja totalmente imune, mas parcialmente. Então, você vacinou da gripe e contraiu influenza. A chance de você evoluir para uma pneumonia grave, uma hospitalização, é muito, muito, muito diminuída. Então, o racional seria esse. Ah, sim. Bom, aqui a gente já está praticamente encerrando o nosso programa, mas eu queria antes só tirar mais uma dúvida e depois nós, para quem tiver mais dúvidas aqui, vai poder acompanhar pelo outro canal aqui, pelo Informe Popular. Ian, desculpa, quanto tempo que a gente está aí? Deu 24 e 39.
Tá, deu 24,39 agora com essa minha fala. Só com a resposta do doutor. Sim. Deu 24,39 com a resposta dele. Tá? Então não vai dar pra gente para outra pergunta, a gente vai ter que encerrar. E aí depois a gente complementa. Hora que você deu o sinal. Doutor, muito obrigado pelas suas explicações aqui com a gente. Nós estamos encerrando o nosso programa Conexão Saúde, mas gostaria de agradecer muito aí toda a informação que você trouxe para a gente, para os nossos ouvintes, e colocamos aqui o nosso programa sempre à disposição quando tiver algo importante para passar para a população. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, espero que tenha sido útil. Obrigado. Foi muito útil. Eu agradeço também a sua participação aqui, ouvinte da NFM. Aguardo vocês no próximo sábado com Conexão Saúde. Até lá!